Olá, como vai? O meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança, mestre em psicologia do desenvolvimento e hoje eu queria falar com você sobre ansiedade, principalmente no ambiente de palco, das apresentações e principalmente apresentações no final do ano que estão chegando e a gente precisa se preparar para lidar com o medo do palco. Antes de mais nada, são vários os temas que a gente pode abordar e as questões que a gente pode falar dentro do tema ansiedade, ou mesmo sendo mais específica, falando sobre o medo do palco. Mas a gente vai lidar mais especificamente sobre o manejo da ansiedade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes mesmo da gente falar sobre esse manejo, eu quero falar sobre a ansiedade, obviamente, né? Quais os sinais e sintomas da ansiedade de uma forma bem inicial, rasa mesmo, para a gente já partir para o manejo dessa ansiedade. Como muitas pessoas na dança acabam negligenciando essa questão psicológica, emocional e mental, isso acontece com bastante frequência, até não só por parte dos alunos e bailarinos, mas também por parte dos professores. Eu quero explicar que a ansiedade é um estado geral do corpo e da mente de apreensão, né, e desconforto no geral. Ela pode acontecer mais a nível fisiológico, físico mesmo, então pode contar com sinais e sintomas como taquicardia, sudorese, aquela vontade de fazer xixi antes de entrar no palco, que todo mundo já conhece. E também pode se ater a sintomas, a sinais mais mentais mesmo. Falta de foco a nível cognitivo é um deles, mas também podem vir muitos outros, como se imaginar caindo no palco, né? Essa imagem que a gente acaba antecipando e se preocupando demais, como medo de não só cair, mas também de esquecer a coreografia e várias outras preocupações que podem surgir na nossa mente. Preocupações, por exemplo, de não ser um bom bailarino, de não conseguir fazer o que você quer se propor no palco, enfim. Tudo isso vai depender muito da pessoa, da sua história, dos seus sintomas, do que ela carrega com ela mesma. Então, cada um vai sentir a ansiedade de uma maneira muito particular, né? Não dá para dizer que duas pessoas que sentem ansiedade, né? Na verdade, todo mundo sente ansiedade, mas uma ansiedade com maior intensidade ou que causa certos problemas na vida, cada pessoa é uma. Então, não dá para dizer que essas duas pessoas que sofrem com a ansiedade são parecidas, porque a gente não sabe quais os sinais de cada um, a história de cada um, o porquê que cada um sente aquela ansiedade. Então a sua ansiedade pode ser muito particular e precisa realmente de uma avaliação e tratamento psicológicos, né? Mas os manejos que eu vou falar servem para todo mundo e você pode ir exercitando para ir aprendendo a lidar com essa sua ansiedade no dia a dia. Para isso, eu queria falar com você sobre um exemplo básico para todos os manejos que a gente vai falar aqui, tá? E esse exemplo básico é o dia de uma apresentação no palco. Então, é o dia que você vai se apresentar, seja num festival, numa apresentação, num evento, o que quer que seja, mas você vai se apresentar e você está nesse preparo, nessa preparação para se apresentar, né, nos bastidores, assim. É o momento que a gente tem que lidar mais diretamente com essa ansiedade mais intensa. Eu dei uma pausa rapidinho porque eu tava checando iluminação e coisa assim, e eu achei que funcionou melhor aqui mais pertinho. Me fala se pra você tá melhor. Eu tenho tentado organizar isso nos últimos vídeos da câmera, iluminação, o som e tudo mais. Me digam se melhorou, porque de repente eu posso me organizar melhor para os próximos vídeos. E bom, tirando questões de gravações, eu queria falar realmente do manejo dessa ansiedade, usando justamente esse exemplo que eu dei, que é o dia da apresentação de fato. E a gente pode pensar em duas maneiras de manejar essa ansiedade. A primeira é lidar com os sentimentos
entre aspas, negativos. Então, lidar com as repercussões negativas da ansiedade. Essa preocupação excessiva, essas imagens mentais, né, de cair ou esquecer, o que quer que seja, um isolamento, a taquicardia e tudo mais. Todas essas repercussões, entre aspas, negativas da ansiedade, ou pelo menos desprazerosas, que pode ser uma palavra mais adequada. Ou também a gente pode lidar de uma outra maneira, que é colocando foco, colocando atenção e intensidade nos aspectos positivos, não nesse caso da ansiedade, mas desse dia, desse evento. Então, por mais que a gente coloque o foco nessa ansiedade, claramente existem coisas muito boas do dia da apresentação. Então, a segunda forma, os tipos de manejos são esses, né? Como lidar diretamente com as repercussões desconfortáveis, desprazerosas e negativas, ou exacerbar, colocar o foco nos aspectos positivos. Então, temos uma bifurcação de como lidar com isso no dia da apresentação. Existem 1 milhão de maneiras de manejar dentro de cada um desses tipos de manejo. Mas eu vou falar de alguns mais simples, mais diretos e que não precisa de treinamento ou melhor, não precisa de tanto treinamento para começar a usar. Treinamento sempre dá para fazer, porque a gente trabalha bastante isso na terapia, mas mesmo assim são coisas mais de curto prazo e que não precisa de tanto tempo para trabalhar essas coisas. É mais a experiência e uma orientação mais pontual. A primeira dessas formas é reorientar a atenção. O que acontece? Quando a gente está ansioso, principalmente se essa ansiedade é mais a nível mental, cognitivo, dessas imagens e não necessariamente a nível físico, como ataque cardíaco, sudorese, a gente tende a colocar muito foco na nossa mente, nessas preocupações, a gente fica ruminando muito, né? A gente fica preso nas nossas preocupações e isso faz com que a ansiedade ou se intensifique ou perdure por mais tempo, enquanto que a gente deveria colocar menos foco quando ela está intensa demais. Principalmente se é num momento em que não faz sentido a gente trabalhar com calma nessa ansiedade. Isso faz sentido, por exemplo, para a terapia, num dia em que você está com tempo e possibilidade de fazer isso, não quando você está na coxia, né? Quando você está na coxia não funciona fazer isso e tentar se entender, né? Na coxia você precisa de estratégias de curto prazo. E a reorientação da atenção é justamente sair um pouco dessa ruminação que a gente fica quando a gente está muito preocupado, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Existem também 1 milhão de formas, mas levar para a apresentação o seu fone de ouvido, ouvir uma música, conversar com um amigo nesse dia, fazer uma meditação, enfim, interagir com as pessoas ali, fazer fotos, etc. Tudo isso são formas de você sair dessa ruminação intensa, exagerada e conseguir colocar o foco no momento presente ou pelo menos reorientar a atenção. Quando você está na coxia, algumas dessas estratégias não funcionam tanto, né? A gente não pode parar na coxia faltando 2 minutos e começar a conversar com alguém ou colocar fone de ouvido, enfim. O que é possível fazer é você ter estratégias de curtíssimo prazo. Então, como que você reorienta a sua atenção nesse curtíssimo prazo de 1 minuto ou alguns segundos? Tem muitas pessoas que usam gatilhos para reorientar a atenção. Tem muitas pessoas que começam a pular na coxia ou ativar o corpo dando tapinhas, por exemplo, nas pernas, nos braços. Isso tudo reorienta a atenção para o momento presente, para o seu corpo e para o que você precisa fazer. Uma segunda forma de lidar com esses sentimentos e sintomas desprazerosos da ansiedade é expressar as suas emoções. Como eu falei, eu vou falar mais sobre manejos que funcionam a curto prazo, tá? E esse é um deles e que precisa de pouco treinamento, porque a gente já vai fazendo isso ao longo da vida, né? Não é nada novo.
Então, expressar as emoções é muito importante, porque é um exemplo que eu sempre dou quando eu vou falar disso, senão a gente vive como se fosse uma panela de pressão, né? Então faz muito sentido a gente falar sobre essa panela de pressão quando a gente está falando sobre expressar as suas emoções. A gente continua tendo essas emoções se a gente não as expressa. O problema é que aquilo vai permanecer cozinhando ali até essa panela explodir. Então, quando você consegue expressar, só por expressar, isso já consegue regular as suas emoções, né? Mesmo que não seja uma escuta qualificada, como é o caso da terapia, em que o psicólogo está ali para te ouvir, entender o que você está falando e conseguir te orientar, mesmo quando é com um amigo, ou um professor, ou um familiar, como pai, ou mãe, ou irmãos, enfim. Mesmo nesses casos, o simples fato de expressar essas emoções já ajuda na regulação das emoções. Então, são duas estratégias simples, mas que funcionam muito bem. A gente pode se antecipar e se preparar para usá-las no dia de uma apresentação que a gente sabe que a ansiedade vai estar mais intensa. Por fim, eu queria falar sobre o contraponto, sobre valorizar e intensificar os aspectos positivos de um determinado evento, uma determinada situação. E no caso do dia da apresentação, por exemplo, obviamente existem 1 milhão de coisas legais em estar se apresentando, né? O problema é que muitas vezes a gente coloca o foco na ansiedade e nesses pensamentos em eu vou cair, ou eu vou esquecer tudo, vai dar um branco, ou, enfim. E até nos sintomas físicos, né? Como tremores, sudorese, taquicardia, enfim. Então, a ideia não é necessariamente lidar de frente com os sintomas da ansiedade, mas sim colocar o foco nas coisas boas, né? Nos sentimentos bons que a gente tem e nos eventos positivos que acontecem no dia da apresentação. Então, realmente você se debruçar, que é o que a gente pode chamar de saborear o momento presente. Então, não só vivê-los, mas conseguir realmente aproveitá-los e saboreá-los ao máximo. Então, por exemplo, sempre tem um momento de tirar foto, de conversar com os amigos, de encontrá-los, de se arrumar e tudo mais. Mesmo que quem já vem pronto, né, as meninas vão colocar um batom, vão fazer as coisas, os meninos vão se arrumar, colocar arrumar o cabelo, vão se arrumar para tirar uma foto, vão fazer um monte de coisa assim, e tudo isso vai ser muito divertido também, né? Não tem só a ansiedade que ocupa uma grande parte do tempo, sim, mas também temos muitas outras coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta lidar diretamente com os sintomas, a gente também tenta focar e se debruçar e saborear as coisas positivas, né, desse dia. Então, é uma orientação que, novamente, não requer tanto treinamento para a maioria das pessoas e que funciona muito bem. Claro que existem 1 milhão de outras estratégias por aí, né, que a gente pode pensar, principalmente se a gente está pensando a nível individual para cada caso, né? Afinal, a ansiedade para cada um é muito particular. Mas esses são os manejos, as estratégias de enfrentamento que eu considero que funcionam a curto prazo para um evento que está próximo, né, para a maioria dos bailarinos, professores, enfim, e que também requer pouco treino, né? Então, eu espero que possa te ajudar no dia da sua apresentação e que faça sentido para você. Lembre-se também que a ansiedade não é má, ela faz parte da vida e a gente só precisa aprender a manejar ela e regular um pouco as nossas emoções. Então é isso, espero que tenha te ajudado. Até a próxima. Tchauzinho!